Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estou aqui com uma trinca aqui de ouro, eu, Gianfranco Sinelli, com o Luiz Radulov e o Eduardo Nogueira. Tudo bem, pessoal? Prazer em vê-los, sempre bom. Grande Jean, Luiz, prazerzaço estar com vocês aqui, falando do nosso tema preferido, gestão. E aí, obviamente, das diversas vertentes que gestão tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de gente. Certo, É Jean? isso, é isso. Gestão eficiente de equipe, como é que a gente faz isso? E essa turma aqui tem muita experiência. O Luiz eu não conheço de ontem, né? Então a gente já se esbarrou profissionalmente algumas vezes, então tem muitos anos aí. Eu vou dar um chute aqui, mas são praticamente 20 anos, ou quase 20 Quase anos, 20. que a gente se esbarrou aí a primeira vez, e depois tantas outras. E você, nessa tua carreira, eu já vi você montar equipes, né, montar equipes do zero, e em alguns movimentos profissionais que você fez, você assumiu grandes equipes. Então, acho que você tem aqui tem uma bagagem importante para dividir conosco. Eu já vou direto aqui na veia, se me permitem. Eu quero saber um pouquinho como é que né, você, ou quais são as diferenças entre você tocar uma equipe que você montou do zero ali, né, foi contratando e formando cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas peças-chaves da engrenagem, para a diferença de você chega num lugar novo, já tem ali uma equipe, né, de uma dezena ou algumas dezenas de colaboradores ali trabalhando, e você tem que entender essa engrenagem, eventualmente você tem que ajustar essa engrenagem. Conta um pouco para a gente aí dessas diferenças. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Jean, Edu, bom estar com vocês aqui, como eu disse, participar dessa iniciativa tão legal que vocês vêm tocando aí há um bom tempo. Eu acho que os ecos das coisas que vocês têm pregado já começam a ser ouvidos, né? A gente vê um esforço grande dessa comunidade de transformar o jurídico em algo mais acessível, menos áspero, né, menos distante, e acho que é um trabalho que eu admiro bastante e acompanho há já um bom tempo, então um prazer tá aqui com vocês. Quando a gente se conheceu, já quase 20 anos atrás, eu estava montando uma equipe do zero. Eu tinha sido contratado para fazer exatamente essa transição. Eu acho que tem algumas coisas boas assim de você conseguir contratar. Você contrata para o perfil que você precisa para aquela situação, né? Eu tive situações, o tempo me permite dizer, onde eu precisava de gente com perfil de repente mais técnico, né? Eu tive ocasiões onde eu precisava de gente com perfil mais de, vamos dizer, de business partner, né? Que conheça muito o negócio, seja capaz de pensar fora da caixa, etc. Eu não acho que tem uma coisa melhor que outra. Na minha carreira, a maior parte das vezes eu peguei equipes já formadas, né? E eu não sou o cara da terra arrasada, não. Nunca cheguei e falei, eu só trabalho com gente com as minhas pessoas, com pessoas que eu conheço, etc. E desmontava a estrutura toda e colocava gente nova. Eu sempre busquei direcionar as pessoas na medida que eu podia para aquilo que eu achava que a companhia precisava, ou que o departamento precisava. Então é difícil dizer o que é melhor, já fiz os dois, mas acho que o que é mais importante é você insistir em mostrar caminho para as pessoas, estar perto delas. É, eu acho que nós aqui três comungamos da ideia de que o jurídico não pode estar num pedestal, que o jurídico é uma das engrenagens estratégicas para o bom funcionamento de qualquer organização, qualquer corporação, que nós, por conta disso, a gente precisa rodar na mesma velocidade que o resto da organização roda, né? Tá muito próximo de todo mundo. Então,
nada disso é ensinado em nenhuma faculdade de direito. Acho que até hoje faz tempo que eu saí da faculdade de direito e que terminei as minhas especializações, etc. A gente, aliás, acho que nem para ser o advogado tradicional as faculdades formam bem, né? Você vai aprender a ser advogado quando você vai trabalhar, né? Mas para ser advogado de empresa, então, de jeito nenhum. Então a gente precisa sensibilizar, quando você está falando de pessoas mais jovens ou pessoas que não tiveram a oportunidade de ter essa visão, sensibilizar que o nosso trabalho obviamente, a matéria-prima é a mesma, a gente trabalha com direito, etc., mas você precisa casar isso com a necessidade do teu cliente, né? Com a necessidade dos seus stakeholders de uma forma geral, não é só o seu cliente interno, né? A pessoa com quem você interage no dia a dia e entrega soluções ali. Então eu longa resposta para dizer que talvez seja mais fácil, no sentido de que quando você vai procurar uma equipe nova e montar uma equipe nova, você já vai com ou a certeza não, com uma ideia boa do que você precisa. Então você busca as pessoas com aquela característica. No entanto, estou fazendo isso agora, nessa minha posição nova, não é mais nova, estou 1 ano e meio aqui, eu estou trabalhando as pessoas para que elas passem a ter essa visão, e eu acho que elas têm entendido, estando próximo delas, elas têm entendido desta necessidade. Um time ótimo, um time super bem preparado, que conhece bem o negócio, mas que não tem essa cabeça. E a gente vem trabalhando com sucesso aqui. Tenho gente aqui no meu time que está há 35 anos na companhia. Tenho gente que está há 35 anos na companhia, no meu time. E estou fazendo um trabalho de transformação. Então, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é um pouco do que Não, eu penso. você respondeu e você me deu um gancho aqui para uma próxima. Aí o Edu na sequência faz uma também, mas não queria perder o gancho. Você usou uma palavra aqui, um parceiro de negócio, um business partner, né, de transformar. E aqui a gente faz uma provocação de que, sim, acho que essa transformação de ser um parceiro é importante. E aí vem um segundo passo, é que se sentir parte do negócio, né? Então, tal qual a área de operação, a área de produção, a área de vendas, o jurídico também é uma parte do negócio. E aí é importante aportar esse conhecimento para chegar nos fins da companhia, né? Então, como é que tem sido essa provocação aí para fazer a transformação do time? O que eu falo para as pessoas é assim, você precisa gostar de negócio. Se você, lógico que você precisa gostar de direito também, mas se você ama direito, muito possivelmente a tua posição é dentro de um escritório de advocacia, que você vai estar falando de direito o tempo inteiro. Aqui a gente fala de negócio, a gente fala de estratégia, a gente fala de risco, a gente fala de possibilidades, a gente fala de mercado, a gente fala de competição, a gente fala de coisas que esbarram no direito o tempo inteiro, mas que tem um negócio como fundo, não o direito como fundo. O direito é uma forma de você chegar lá. Essa é a nossa função aqui, né? Então eu falo, ó, e falo isso há bastante tempo, não é só aqui. Eu acho que o advogado de empresa ele precisa gostar de negócio e precisa não ter preconceito com números, né? A gente fala assim, mas não ensinam a gente. Aí fui fazer direito porque eu não gostava de matemática na escola, etc, etc. Então você não precisa ser matemático, mas você precisa entender que tudo que você faz vai ser medido, que os resultados da companhia serão medidos com números, que os resultados do teu departamento e daquilo que você faz particularmente serão medidos com números. Então, assim, precisa ter apreço por negócio e precisa ter e não pode ter medo de número, né? Eu acho que são duas coisas importantes. E esse conceito do business partner, né, que é muito utilizado dentro do RH, eu acho que ele funciona bem para nós também, né? O profissional de RH que é um business partner, ele conhece muito da função de recursos humanos, mas ele conhece muito das necessidades daquele negócio, daquele business que ele assessora. A gente também é assim, a gente tem que conhecer muito bem, o direito aplicável à nossa atividade, mas precisa conhecer o negócio, porque a gente vai enxergar os riscos, a gente vai enxergar quais são as necessidades contratuais, a gente vai enxergar
do ponto de vista regulatório, o que a gente precisa, o que nós temos que conhecer, e tem que juntar as duas coisas. E está alinhado com um apetite ao risco que a companhia tem, né? Ou que aquele negócio tem. Então, assim, essa proximidade e esse aprofundamento no negócio, na minha cabeça, é fundamental para dar bom serviço, né? A gente, isso é absolutamente empírico, né? Eu acho que quem não adota essa posição e continua adotando uma posição de mais conservadorismo, de ser um jurisconsulto, quer dizer, eu falo das questões de direito, dos riscos, para mim pode ou não pode, etc. Às vezes fica até por um prazo mais longo, porque não erra, né? Não erra. Mas quem quer ter um parceiro de negócio como esse? O outro lado da moeda é alguém que é agressivo demais, que deixa de considerar os riscos que a companhia eventualmente pode correr e que pode evitar com base na assessoria que ele tem que dar. Esse pode morrer bem rápido, porque se você deixar passar alguma coisa importante, você deixou de fazer o seu papel. O caminho certo é sempre o caminho do meio, né? Dê a sua orientação, mas entenda qual que é o nível de risco que a tua organização tolera, para onde que se pretende ir, etc. Então, acho que é um pouco isso aí. Talvez não seja exatamente um business partner, mas alguém muito próximo do negócio, que entenda muito bem o negócio e que possa dar as soluções jurídicas adequadas para aquilo que se pretende, né, dentro da organização. Bom, Radulov, acho que foi super bacana a maneira como você concatenou, né, várias coisas aqui. A gente já fez conversas, né, sobre a questão dos números aí, da importância do entendimento, né, da parte financeira. E temos, inclusive, uma conversa aí, onde a gente fala que o capital é oxigênio, né, a importância de fato, oxigenar, né, não só as nossas cabeças e a maneira de pensar, mas entender a relevância dele dentro das nossas organizações. Quando eu falo de organizações, né, eu também falo, tenho uma visão de que o advogado do escritório também tem que gostar de negócio, tem que gostar de número, né, porque ele precisa entender o negócio do cliente. Se ele quiser atender bem o cliente, lógico, entender do direito, conhecer o direito, é essencial, né? Mas o que eventualmente o diferencia para que ele tenha mais sucesso, consiga atender melhor o seu cliente, é gostar de negócio, é gostar dos números, entender o mercado que esse cliente está envolvido, né? Mas tentando fugir aqui da pergunta palestra, e a minha ideia é fazer uma pergunta, falando de gente, né? Também tive algumas conversas aí com a Lu, outro dia a gente falou sobre a Lei Emprega Mais Mulheres, a gente tem falado muito sobre, né, diversidade, inclusão, sobre. Estamos num processo de transformação, né? Temos aí, eu vou chamar de conflitos nacionais, a gente tem a perspectiva, né, de gênero, a gente tem a perspectiva de como é que a gente ajusta as nossas organizações, os nossos times, às realidades de mercado hoje, né? E aí, se eu puder te pedir aí uma dica, né, que você possa dar ou para alguém que tem um pouco mais experiência no mercado, você falou que tem gente com 35 anos de empresa aí no seu time, para conviver com pessoas que eventualmente estão entrando no time, tem 1, 2 anos de time, ou o contrário, né, pessoas que têm 1, 2 anos de time, estão convivendo com pessoas de 35 anos de time ou mais. Que dica que você pode eventualmente dar para os profissionais que estão querendo crescer na carreira nesse mundo de transformações muito Que legal a rápidas? pergunta, Edu. Eu não é de hoje. Eu acho que a diversidade é um negócio que traz um valor muito grande, porque é perspectivas diferentes, né? Seja do ponto de vista da idade, seja do ponto de vista do background social, seja do ponto de vista do gênero. Cara,
assim, não importa o tipo de diferença que você tem dentro do teu grupo, diferença no melhor sentido da palavra, né, de diversidade, para não repetir aqui. Se você e aí eu acho que a arte está aí. Não basta você colocar um monte de gente diferente junto se você não tem alguém facilitando e se você não tem uma cultura efetiva de colaboração e de confiança dentro do teu time. Porque aí você pode ter o time mais diverso possível. Não vai sair nada, né? Às vezes em time pouco diversos, onde você tem uma cultura de confiança e colaboração, excelentes ideias acontecem, porque as boas discussões acontecem, né? Discussões que são baseadas no espírito de confiança e colaboração, normalmente acontecem com respeito. E aí você tem todos os componentes para ter coisas boas, né? Para a dica que eu dou para as pessoas cara, mente e coração abertos. Mente no sentido de que racionalmente entenda que, de fato, diversidade é um negócio que gera muito valor. É batata, assim, não tem nenhuma dúvida disso. E coração, porque muitas vezes, por conta da diversidade, você vai escutar coisas que são, cara, muito diferentes das coisas que você cresceu acreditando, ou que você cresceu fazendo, ou que, por conta de qualquer motivo, são suas crenças. Então, o coração precisa estar preparado também. Né? Você precisa se preparar racionalmente, mas você precisa se preparar emocionalmente. E aí o líder tem um papel fundamental para viabilizar esse tipo de coisa, né? Como líder, eu me considero absolutamente responsável por criar um ambiente de confiança e colaboração. Eu me considero, junto com os meus diretos que são líderes também, absolutamente responsável para que essas coisas possam acontecer direito e de forma eficiente dentro do nosso ambiente. Então, assim, cara, não concordo com o que você falou, mas eu queria escutar um pouco mais, porque eu quero saber de onde você está vindo com isso. Vamos lá. Alguém tem alguma outra opinião a respeito disso? E promover isso em todos os fóruns para onde você for, de forma consistente. Né? Que se fala muito de integridade, mas consistência para mim é meio que sinônimo de integridade. Né? De forma consistente. Então você vai falar com. Você está numa reunião com o teu time, só com o teu time. Tem que ser assim. Você está numa reunião com o teu time e com teus pares. Tem que ser assim. Você está numa reunião com pessoas que estão acima de você na hierarquia e com o seu time. Tente promover isso de alguma forma, de forma consistente, porque desse jeito é que se cria cultura, né? Através do exemplo, através da prática reiterada, da integridade, né? Da consistência daquilo. Então, cara, eu acho que a dica, você perguntou da dica, né, Edu? A dica esteja preparado tanto na sua mente como no seu coração para ter boas discussões. É óbvio, você precisa estar num ambiente onde há confiança, onde há esse espírito de colaboração, mas a diversidade ela tem que ser defendida e promovida pelos resultados que ela gera. Agora, para que ela gere esses resultados, faz parte da obrigação do líder promover esse ambiente. Né? Então, acho que é por aí, mais ou menos. Nossa, você me deu um monte de deixa aqui. Tanto em escritório quanto em empresa, né, para fazer gestão, para galgar aqui caminhos, você tem que ser apaixonado por gente, tem que gostar das pessoas. Né? Tinha até um CEO de uma empresa que eu trabalhei que a gente atinge o resultado através das pessoas e não apesar das pessoas. Então a gente precisa, né, cuidar, motivar, compreender. Como é que você faz para demonstrar, né, essa preocupação genuína com o time? Como é que é o teu dia a dia ali com eles? Tem uma rotina específica? Tem alguma dica aqui para dividir conosco? Cara, de novo, né? Voltando para o tema um pouquinho da integridade, né? Achei
o líder é fundamental. Não existe líder que não gosta de gente, né? De verdade, né? Porque tem muita gente que fala que gosta, mas não passa da primeira página, né? Os nossos resultados, eles só são obtidos em função de um trabalho eficiente, muitas vezes os grandes resultados brilhantes dos nossos times, né? Então, é fundamental você saber como as pessoas estão, de que jeito elas estão se sentindo, que perspectivas elas têm, que visão elas têm da forma como o trabalho delas vai influenciar a organização, o departamento especificamente. Eu pergunto. Eu tento estar com os meus diretos, obviamente, eu estou sempre de forma periódica, a gente tem isso na nossa agenda, toda semana eu estou com eles, com cada um deles, de forma individual, a cada 2 semanas a gente está todo mundo junto por um período grande, a gente junta todo o departamento uma vez por semana, desculpa, uma vez por mês, de forma virtual, a gente junta todo o departamento de forma presencial 2 vezes por ano, nós temos as nossas agendas, mas eu encontro a pessoa no corredor e se eu tenho tempo eu vou tomar um café e vou perguntar, pô, como é que foi teu final de semana? O que você fez? Pô, conta um pouco do que eu fiz e eu tento criar essa proximidade com essas pessoas e dar parece meio, para mim até meio absurdo falar esse tipo de coisa, porque não deveria ser assim, mas eu sei que não é. Eu tento deixar as pessoas absolutamente à vontade comigo, como eu me sinto à vontade com o meu chefe, como eu me sinto à vontade com os conselheiros da companhia, para falar de determinados assuntos. Acho que essa proximidade que obviamente precisa ser utilizada de forma inteligente, ela facilita demais as coisas. Além de tudo, ela facilita demais as coisas, né? Então, eu me interesso pela história das pessoas. Eu acho que é legal saber de onde que a pessoa veio, o que que ela pensa, pelas coisas que ela passou. Eu faço esse investimento nos meus relacionamentos, assim, porque eu primeiro tenho curiosidade e segundo eu acho que gera bons frutos, cara. As pessoas gostam de ser ouvidas, né? Ouvidas de verdade. Né? Então é um pouco disso, um pouco do que eu penso assim, eu gosto de gente, eu acho não de todo mundo, mas eu gosto de gente de uma forma geral. Tem pessoas que fazem um esforço grande porque a gente não goste delas, né? Mas eu gosto de gente, sim. E vocês? Como vocês fazem? Esse é o jeito que tem funcionado para mim, assim, e vou dizer para vocês, não é só profissionalmente, nas minhas relações pessoais eu encontro alguém e eu gosto de saber qual que é a história, eu gosto de saber, putz, de onde veio, o que fez, por que fez, as coisas pelas quais a pessoa passou, e depois, assim, minha memória não é uma beleza para nomes, tal, mas eu costumo lembrar das histórias. E aí você cria um vínculo, você começa a conversar de um ponto, entendeu? E hoje está muito na moda isso, né, Luiz? A gente fala muito da narrativa do herói, né? E a gente só consegue descobrir o herói ou a heroína que está por detrás de cada pessoa quando a gente conhece as histórias dessas pessoas, né? Eu acho que isso nos ajuda de fato a fixar e a conhecer melhor as pessoas. E aí fica mais fácil a gente É, gostar quando a gente conhece as histórias. Todo mundo tem uma história bacana para contar sobre si próprio, né? tinha um chefe que dizia assim: ninguém é feio de perto. É isso, porque quando você conhece o ser humano que está ali, né? Por que que essa pessoa está reagindo assim? De repente ela passou por uma situação que a deixou assim, né? Mas ninguém é feio de perto, né? Então é um pouco disso. E para a resposta do Luiz, a pergunta do Luiz não ficar sem resposta, eu assino embaixo. Acho que é exatamente isso, né? Conhecendo as pessoas, tendo proximidade, tendo agenda, e a gente chega lá. Então, dicas valiosíssimas Legal, aqui do legal. Radulov. Muito obrigado, prazerzaço, Radulov, Gianfranco, show de bola.
Muito Eu que obrigado. agradeço. Prazer. Até mais. Valeu. Bom estar com vocês. É isso, pessoal. Valeu. Nos vemos.